Olá, graça e a paz, tudo bem com você? Nós estamos lendo o livro de Mateus, capítulo 10. Tem sido um devocional fantástico. Nós começamos nas bem-aventuranças e já são muitos dias aqui. E estamos na terceira parte aqui do capítulo 10. O Senhor chama os discípulos na primeira parte, aí ele dá algumas orientações, das quais a mais importante é: não use o evangelho para fazer fortuna. E a terceira delas são admoestações, que vão do versículo 16 até o 23. Vamos lá? Mateus capítulo 10, verso 16 diz: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levado à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, e a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho, e filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade eu vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Uau! Esse é um texto que não é tão assim o melhor caminho eu falar para você aqui num devocional de 10 minutos, tá bom? Então, aqui nós vamos tirar algo para ficarmos cheios de fé, cheios do Espírito Santo, crer mais, mas não pensem que é possível dissecar esse texto com 10 minutos. Aqui há muita lenha para queimar. Mas com certeza tem coisas aqui que é muito bênção. Então o Senhor, que já deu a ordem a seus discípulos para que estes expulsem demônios e curem doentes, agora ele também disse algumas orientações para eles seguirem, e essas admoestações eu vejo principalmente nelas que elas funcionam para aquele tempo, para o nosso tempo e ainda para o futuro. Então, aqui eu consigo ver realmente que nem Ezequiel 28, se você for ler o capítulo 28 de Ezequiel, ele fala do tempo de Ezequiel, naquele tempo ali, os mercadores, ele vai falar desse tempo que a igreja vive e ainda vai falar da tribulação. Então, isso sem contar que ele volta antes da terra ali, antes do Adão, com a queda do diabo. Então, é um capítulo muito fantástico, Ezequiel 28. E eu vejo que esse daqui tem esses elementos também. Mas como fizemos nos outros, vamos versículo por versículo para termos então um entendimento mais qualificado da onde o Senhor está falando conosco. O verso 16, ele diz que está enviando os seus filhos como ovelha para o meio de lobos. Isso não é para assustar. Isso é para que nós tenhamos em mente essa orientação que ele dá no final. Sejamos prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Esse fato de ser simples é exatamente entra naquela direção acima de não sermos pessoas milionárias e cheias de ouro. Isso vai impedir você de ter uma comunhão direta com as almas que você está ganhando. Embora hoje
filhos de Deus ricos ganhando ricos. Então é plausível, mas ouro entre ricos é uma coisa de nada, é bijuteria. Você tá entendendo? Então a questão é alguém cheio do ouro e ali na favela falar com quem não tem um arroz para comer. Aí você tem certos problemas. Então quando o Senhor ganha ricos para falar com ricos, e isso acontece demais na história da igreja, né, o próprio período do puritanismo, aqueles homens de Deus eram quem falava com a rainha, falava ali com os reis na Escócia, etc. Não podiam ser simplesmente meninos pobres. Então, aprenda a olhar que a riqueza não é algo demoníaco, mas ela tem o seu lugar. E prudente, ser realmente alguém com os olhos abertos para tudo. O verso 17, ele vai falar exatamente para que serve essa prudência. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Aqui, e o verso 18, olha o verso 18. Sereis por minha causa, e por minha causa sereis levado à presença de governadores e de reis, para lhes servirem de testemunho a eles e aos gentios. Dentro dos versos 17 e 18, nós temos um grande cumprimento desses dois versículos no livro de Atos. Eles eram presos, eles eram levados para falar na sinagoga com os doutores da lei, eles tinham que falar com os romanos. É aquela saga que os discípulos passaram, inclusive Herodes matou Tiago, e depois marcou para matar Pedro no outro dia, e o Senhor foi lá e livrou Pedro. Você consegue ler isso em Atos 12. 12? 12. Ok, então vamos lá. Isso aconteceu muito, mas isso acontece até hoje. Semana passada, 200 cristãos nigerianos foram mortos por serem cristãos, lá na Nigéria. Nigéria é um país que tem muitos muçulmanos e tem muitos cristãos. Hoje a Nigéria realmente tem uma questão do muçulmano e do cristão ali muito grande junto. Mas quando persegue-se os cristãos lá, o governo finge que não vê, faz alguma gracinha lá, mas parece que ele gosta. Verso 19. E quando vos entregarem, não cuideis em como haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de falar. Verso 20. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Esses dois versículos, ele traz uma coisa assim engraçada na cabeça de alguns irmãos. Os irmãos leem esse versículo e aí eles querem pregar o evangelho e eles têm um chamado, e aí é muito pouco tempo ainda, eles estão com medo. Meu Deus, eu tenho que pregar, eu tô com medo. Aí alguém pega esse versículo aqui e fala assim: não se preocupe com o que você tiver que falar, porque na hora o Senhor vai pôr palavra na sua boca. Olha, se fosse assim as pregação, a igreja já tinha feito a obra. A igreja já tinha feito a obra. Já tinha acontecido tudo. Se nós simplesmente chegássemos ali no púlpito e falasse: Espírito Santo, fala com a tua igreja. Agora palavras começam a vir e o Espírito Santo vai mexendo na minha boca. Não é bem desse jeito. Não é bem desse jeito. O pregador novo, ele tem um processo para aprender a pregar. Primeiro que ele tem que ouvir pregação. Depois ele tem que ouvir os treinamentos da igreja dele. E quando ele saber pregar, agora ele vai ter que aprender a ouvir as direções do Espírito Santo, a linhagem do Espírito Santo, como que o Espírito Santo o guiará. E ele vai ser um bom pregador. É um processo da alma para falar algo do Espírito. A questão aqui, ela é muito específica. O Senhor está falando que ele vai dar a palavra, que ele vai falar na sua boca. Olha como começa o verso 19. E quando vos entregarem. Entregarem para quem? Lá no verso 18 está falando. No 18, no 17, olha. Entregarem nos tribunais, debaixo de açoite, na presença de governadores e reis. É nessa hora. O apóstolo Paulo, depois que ele converte e começa a fazer uma grande obra missionária, um grupo de judeus decide que não come
grão de trigo enquanto o apóstolo Paulo não fosse preso e morto. Os caras quiseram fazer um jejum e perseguirem ele, perseguir mesmo para valer, para vê-lo morrer, de tamanho que eles entenderam que o Paulo era traidor. E este Paulo, então, vai passar por vários comandos de governadores, né? Berenice, vai pregar para uma mulher, vai pregar para um cônsul, vai pregar para tanta gente. E nesse momento que ele estava ali, já além de ser um sujeito totalmente preparado, o Espírito Santo falava. Aquelas pessoas que o ouviam não queriam matá-lo, queria era Jesus. Então é disso que esse texto está falando. De quando você está realmente debaixo de uma grande enrascada, teu Deus, o Espírito Santo, ele está contigo, ele vai te ajudar. Não para você subir num púlpito para pregar o evangelho. Nessa questão de ir num púlpito pregar o evangelho, é uma questão que a igreja tem uma hierarquia, tem um preparo, tem uma condição, tem uma forma. Não é porque, mas você prepara, você fala de homem. Não, você é de Deus. Você é de Deus. Então como é que você vai falar de homem? Você é de Deus, a Bíblia é de Deus. E você vai lá falar a Bíblia. Como pode ser de homem? Isso são folclores. Folclores, coisas de gente que realmente não sabe o que está falando. As igrejas que moveram sempre este mundo foram igrejas muito sérias, muito bem preparadas. Spurgeon não chegava no domingo de manhã e abria a boca e começava a falar qualquer coisa, porque o Espírito Santo ia falar nele. Ele passava dias trabalhando, estudando, escrevendo. Tanto ele como John Wesley, os dois que mais pregaram na época deles. Jonathan Edwards, Billy Graham nos nossos dias, John Piper, pastor Aloysio Silva, que estuda tanto. Disse que chegava a ficar 12 horas num sábado, lidando com o sermão que ele ia pregar no domingo. Então são pessoas de Deus e vão falar da Bíblia que é de Deus. Então é de Deus. Agora aqui é uma questão totalmente diferente. É para quando você estiver debaixo de uma grande cilada armada por homens na presença de governadores. E o verso 21, eu vejo que ele aponta muito para o tempo da tribulação que vai acontecer. Olha só, do 21 ao 23. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai e o filho, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugir para outra, porque em verdade eu vos digo que não acabareis de percorrer estas cidades até que o Filho do Homem venha. O Filho do Homem veio para o Senhor, o João, o apóstolo João trouxe o Apocalipse. Porém, se você pega aqui o verso 21 e quase todo o verso 23, você tem um cenário perfeito que vai acontecer na grande tribulação. Por quê? Porque eles vão convencer os homens da religião cristã, judaica, que é maligna, que faz mal para a humanidade, e eles vão começar a perseguir os cristãos, e os próprios parentes, os próprios filhos, os pais, vão se levantar para entregar e até matar os parentes, porque haverá um grande ódio de todos aqueles que são de Cristo na época da tribulação. E inclusive é nessa época que vai encaixar esta palavra de quem perseverar até o fim, que vai ser salvo. Por quê? Porque se você usar essa palavra de que aquele que perseverar até o fim será salvo hoje, então você vai ter que entender que a salvação e a justificação, a salvação pela fé mediante a graça, não existe, de que a justificação não existe. Porque ele me justifica, sendo que eu tenho que perseverar até o fim. Se eu precisar perseverar até o fim, não precisa dele me justificar, sou eu, não é ele. E a gente sabe que não somos nós, é o Senhor Jesus. Então aqui
é uma palavra que está sendo falada para ter um entendimento totalmente muito claro na época da tribulação. E na Bíblia você vai ter muitos capítulos com isso. Inclusive, nesse mesmo livro de Mateus, você vai ter este dilema lá no capítulo 24, que vai falar daquele momento, vai falar dos judeus, vai falar dos crentes e vai falar da tribulação. Amém? Tá ficando um pouco maior devocional nesse formato aqui, porque são textos longos para falar coisas. Mas amém. Então, venhamos entender que o Senhor que tem falado conosco nesses dias está nos admoestando que nós não estamos para brincadeira, estamos num mundo perigoso, precisamos ser simples, precisamos ser prudentes e precisamos ter muito apego no nosso Pai, porque este mundo é mau. Amém? Glória a Deus, que o Senhor te abençoe, te guarde, te ilumine e até amanhã.